Fala galerinha, estamos aqui para mais um Sevcast, abrindo o ano de 2025 para a glória de Deus e vamos abrindo com chave de ouro. Hoje nós temos um convidado especial, o pastor Harry Oliveira, que está aqui conosco, vai trazer uma palavra maravilhosa da parte de Deus, com o testemunho de vida dele, né? E desde já eu quero agradecer você que está conosco no nosso Sevcast, abrindo aí essa oportunidade de em 2025 ser abençoado pela palavra do Senhor, né? O pastor Harry, ele está aqui conosco para abençoar não apenas a minha vida, ele veio abençoar aqui pastores que estão ligados à Rede Inspire. Ele com certeza tem muito para acrescentar e vai falar o que é a Rede Inspire hoje, mas ele vai contar um pouco do testemunho de vida dele, né? Um homem que Deus chamou cedo, ficou no campo missionário europeu, viveu na Europa há muitos anos e hoje está de volta para o Brasil e vivendo uma experiência extraordinária. Então, olha, não perca, fique até o fim, porque Deus certamente vai impactar a sua vida com o testemunho do pastor Harry, que está aqui conosco na mesa hoje do nosso Sevcast. Seja bem-vindo, pastor. Apresente-se, por favor, e a palavra é sua. Conte sua história. Obrigado, pastor Bruno, por esse privilégio, pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui em Sergipe, Aracaju. É a primeira vez que estou aqui em Aracaju, conhecendo essa terra abençoada. Muito feliz. E deixa eu me apresentar aqui. Eu sou casado há 31 anos com a Andréia, temos 3 filhos. Maravilha, graças a Deus. Filhos adultos, uma filha, o genro e uma netinha, né, de 1 ano e 3 meses, aluna. Os avós sabem o que é isso. Que bênção. Né? E temos outro filho, casado também, e o mais novo, 29, 28 e 23 anos. Glória. E a nossa família era bem internacional. Né? Fui pastor em Portugal, no interior de Portugal, numa igreja portuguesa durante 7 anos e meio. Uau. E depois Deus nos enviou para o norte da Alemanha, a cidade de Braunschweig, que fica no norte, ali na Niedersachsen, no estado de Niedersachsen, para plantar a igreja. Uma comunidade. Então ficamos 16 anos e depois de 23 anos na Europa, servindo a Deus, entendemos que era o tempo de fecharmos esse capítulo e partimos para uma nova fase, retornando à pátria mãe, Brasil. Então fizemos isso ano passado. Glória a Deus. No fim de maio, início de junho, nos mudamos para a cidade de São José dos Campos e fazemos parte da igreja da cidade. Bênção. Pastor Carlito Paz. Glória a Deus. E estamos servindo a Deus na Rede Inspire. Eu sou um pastor global da Rede Inspire. Global por causa do relacionamento, do network. Então, eu sou um pastor de relacionamento da rede, conectando igrejas, pastores, tanto da Rede Inspire, fora da rede. Então, o tempo todo viajando, encontrando pastores e igrejas pelo Brasil, Europa, Estados Unidos. Esse é o nosso trabalho. Eita, muitos quilômetros já rodados, né? São dezenas de igrejas, centenas de pastores. Uau! É muito café, muita mesa, muito tempo de mesa, muito tempo de relacionamento. E temos assim, vivido coisas tremendas nesses 6 meses, vamos dizer, maravilha, intensos, né? Verdade. Então, esses 23 anos de Europa, na verdade, eu descobri que foi uma escola preparatória para esse tempo que nós estamos vivendo agora na Rede Inspire. Uau, que interessante, né? Normalmente o caminho é o inverso, né? Se prepara no Brasil para sair e se prepara fora. Mas vamos lá, vamos retroceder um pouquinho nessa história que é muito vasta, né? Foi muito sintetizada. Agora vamos ponto a ponto. Com quantos anos, né, você começou a pastorear exatamente? Pastor, eu casei, eu tinha 18 anos, minha esposa 16. Uau, eu pensei que eu casei com 20, achei que era bem novo. Típico casalzinho de uma igreja do bairro, crescemos na mesma igreja. Natural de onde? Nós somos paranaenses, eu sou de Londrina, minha esposa de Quedas do Iguaçu, mas crescemos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exato. Então nós estávamos numa congregação, os pais, né, congregavam numa igreja de um bairro e fazíamos parte ali, então adolescência, juventude, tudo junto. E estamos falando de 33, 34 anos atrás. Não façam as contas, tá? Já vendo que ele ainda é novo, garotão aí. Então, eu casei, eu tinha 18 anos e minha esposa tinha 16. Com a bênção de Deus, do Pai, do Juiz. Glória a Deus também. Com autorização de todo mundo. Também tive autorização. Isso. Nos casamos, então começamos cedo. Então eu casei aos 18
Logo completei 19 e comecei a pastorear uma congregação. Aos 19, também tinha meu trabalho, então eu comecei logo, eu e a esposa, bem cedo, graças a Deus. Nos bairros de Campo Grande, servindo a Deus, pastoreando, e depois aos 27 anos nós fomos enviados pela igreja para assumirmos esse trabalho missionário em Portugal, a 2 horas de Lisboa, no interior, no Alentejo, uma cidade de 7 mil habitantes, chama Ponte de Sor, o nome da cidade. Era uma Assembleia de Deus portuguesa, e nós fomos lá pastorear aqueles irmãos queridos e ficamos por lá 7 anos e meio. E tinha alguma noção sobre o campo europeu, aquela realidade, ou assim, o momento de chegar e conhecer a partir daquele tempo? Isso. Os meus pais se converteram, eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Então, desde que eu me conheço por gente, vamos assim dizer, eu tinha uma chama, um desejo missionário, mesmo sem entender muita coisa. Que lindo! Né? Cantei muitas vezes naquelas manhãs missionárias, eu quiser ir ao campo missionário, chorando. Aquele momento de entrega, né? Aqui, só os crentes raiz conhecem isso, né? Isso aí. Eu não tenho dinheiro, mas eu me entrego. Me manda, me envia, me leva. Atenção, galera, Nutella de hoje, pelo amor de Deus, olha, vamos voltar para essas raízes, tá? Porque tem os Nutella hoje que não sabem o que é isso, nada, né? Então é o tempo das manhãs missionárias, né? Então tínhamos esse desejo e desde muito cedo, eu me lembro, talvez tinha 7 anos, onde meus pais chegavam, eu lá sentado junto no grupo das crianças, e eu consigo recordar disso. E o pastor, eu não sei quem era o pastor, se era o pastor da igreja ou era algum convidado, perguntou quem eram os pais daquele menino. Imagina umas 40, 50 crianças no conjunto das crianças. E eu era 6 anos, 7 anos. Quem são os pais desse menino? O pastor pediu para ficar em pé e disse, olha, esse menino tem um chamado. Glória a Deus. Ele fazia meninos, pais novos convertidos, vocês estão criando eles para Deus. E um dia Deus vai levar ele embora. A primeira vez que Deus falou diretamente comigo, assim, através de algo profético, foi em torno dos 10 anos que Deus começou a usar pessoas e falar sobre esse chamado missionário. Gente, pode parecer que não, mas avião era uma coisa que você via passando lá em cima, brilhando. Sim. Quando o sol batia aquele brilho, assim, para muitos um sonho, né? Nós estamos falando de um tempo que não tinha internet. Sim. Não tinha smartphone. Imagina, um mundo sem internet, sem smartphone. E era mundo, né? Graças a Deus, né? As cartas funcionavam, cartas, telegrama, telefone, orelhão, ficha de 3 minutos, né? Enciclopédia Barça. Meu o nosso Deus. Google era aquela enciclopédia Barça. Tinha que ir para os pais deixavam um rim lá para pagar, para educar os filhos. Conhecer o mundo era um mapa mundi, né? Atlas, que a juventude hoje nem sabe o que é isso. Nem sabe. Né? Então, quando Deus começou a falar isso, olha, um avião, malas, atravessando o oceano. Meu Deus! Eu não conseguia mensurar o que era aquilo, mas cresci com isso e com uma chama missionária. Tanto que quando fui namorar com a minha esposa, eu disse para ela, né, falei, olha, eu quero dizer para você que eu tenho um chamado missionário. Uau! Um dia eu serei um pastor. E eu imagino, na altura eu imaginava, lá com uns 30 anos eu vou ser um pastor, e se você casar comigo, decidir casar comigo, você tem que ter consciência, pense se você é isso que você quer, você vai ter um esposo pastor. Meu Deus, atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu tenho que pegar um gancho. Uma das primeiras conversas, quando a gente, vamos namorar, estamos nos gostando, eu lembro como hoje, meu Deus. Consigo lembrar de 35 anos atrás, minha filha. Um dia eu seria um pastor. E na minha cabeça eu pensava, 33 anos eu seria um pastor. E se você casar comigo, se nós nos casarmos, você tem que entender isso. Você consegue se ver como uma esposa de um pastor? Eu consigo. Uau, meu Deus, eu quero pegar um gancho aqui, pastor, porque hoje o critério, né, dentro dos cristãos para constituir uma família mudou radicalmente. Não se fala mais, primeiramente, sobre chamado. Eles falam primeiro sobre profissão, sobre ascensão, sobre como ganhar o primeiro milhão. Né? Os cristãos estão muito desfocados. E eu, assim, me compatibilizo muito porque eu tive uma experiência muito semelhante de chamado ainda na adolescência, de uma coisa assim que Deus foi gerando, e já casei consciente de que
um dia sairia do meu lugar, da minha terra. Pouco eu tenho visto as pessoas focarem nisso hoje. Claro que né? nós vivemos outros tempos hoje. Sim. E não tem nem mal, nada de errado as pessoas terem a sua profissão, até porque eu acredito que nós devemos ser sal e luz fora do saleiro. Né? Para mim isso é claro, mas voltando a 30 e poucos anos atrás, não tínhamos essa consciência tão forte, e imagine, dependendo do contexto de cidade, igreja, de pastores, né? Então não tinha muito esse foco, pelo menos não no meio que eu vivia. Então o chamado era aquele chamado mesmo assim, raiz. Mas hoje ouvir Deus, esse é o ponto que me preocupa, pastor Rafael. Sabe? Porque as pessoas fazem os seus planos, mas precisam, biblicamente, submeter a Deus. Exatamente. Não é? Mas a visão hoje, eu gostaria, nesse momento em que a igreja está vivendo, né, a sua reta final, vamos dizer assim, os últimos dias que a Bíblia escreve para nós, o tempo do fim, nós precisamos de homens e mulheres que realmente reavivem a chama da entrega. Né, aqueles cultos de quem vai se entregar aqui para, como você falou agora, mesmo no seu local de trabalho, servir ao Senhor, ter uma visão ministerial e não apenas uma visão profissional. Né? A minha preocupação hoje é que a juventude ela não consiga compreender o valor disso, porque eu tenho certeza que tudo que você viveu trouxe o sucesso de Deus na sua vida, né? E por isso está aqui hoje, com certeza, para contar um pouquinho mais da sua história. Mas a verdade é essa, a minha preocupação maior é que isso volte a acontecer, que os jovens, adolescentes tenham um foco, né, no reino, primeiro o reino de Deus, sua justiça, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Eu acredito, pastor, que Deus está levantando uma geração hoje de jovens que estão entendendo isso. Eu viajo o tempo todo, né? A minha vida é de uma cidade para outra cidade, visitando igrejas, pastores, então a gente tem contato com muitas realidades. E o que eu tenho visto, eu louvo a Deus, porque eu vejo que Deus está levantando uma geração de jovens, que esperança, que mesmo que não conhece uma vida sem celular, sem internet, sem mídia social, mas que está entendendo o poder e a missão. Glória disso, a Deus. Que né? Então, que vai lá pro TikTok não é fazer dancinha, não, vai lá pro TikTok levar uma mensagem. No Instagram, nas mídias sociais. Então eu louvo a Deus porque Deus está levantando mentes criativas. Glória a Deus. Dessa juventude que é uma velocidade assim incrível para aprender, para se movimentar, né, com tecnologia, para levar essa mensagem. Então eu creio que há um mover de Deus muito forte acontecendo. E é algo bonito de se ver. Essa geração também que está queimando. Traz uma esperança. A esperança. Glória a Deus. E eu creio que Deus está levantando assim uma multidão gigante de jovens, adolescentes, comprometidos. Eu tenho encontrado com muita gente, jovem, muitos jovens, adolescentes, queimando por Deus, assim, é algo lindo. Glória que a Deus. Consigo ver há 30 e poucos anos atrás. Isso me traz uma esperança. A esperança. Graças a Deus. E o pastor falou de algo sobre isso, sobre colocar Deus. Né? E deixa eu só falar rapidamente aqui. Se me perguntasse qual é o seu desafio para 2025, eu tenho 50 anos, vamos fazer 32 anos de casado, uma vida tranquila. Tive sucesso naquilo que fiz, fui para fora do Brasil, plantei igreja, consegui passar da ponte da cultura, aculturei, aprendi o alemão, passamos a pregar em alemão. A igreja é uma igreja voltada para alemães, a filha e o genro seguem pastoreando a igreja. Tivemos a transição ano passado, a igreja está assim, na melhor fase dela, e 80% da nossa igreja lá na Alemanha são alemães, né? Então, eu tive sucesso naquilo que fiz. E perguntasse para mim qual é o seu desafio. Eu termino 2024 e começo 2025 com um desafio muito claro dentro de mim. Isso é o meu desafio e talvez seja o desafio da nossa audiência. Sim. Que é amadurecer sem perder a sensibilidade à voz de Deus. Uau, lindo. Esse para mim é o maior desafio que eu tenho nessa fase da minha vida. Lindo, uma premissa para deixar. Desde outubro para cá, né, estamos agora no meio de janeiro, isso está muito forte,
baseado em Atos capítulo 7, versículo 23, diz o texto: e era Moisés da idade de 40 anos, vírgula, quando veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos. Essa passagem para mim, ela faz meses Que lindo. que está queimando dentro do meu coração. Por quê? Ele sabia a raiz dele, ele sabia a história dele. Sim. Eu imagino que ele já teria visitado os israelitas, o campo dos escravos, muitas vezes. Muitas vezes. Não era a primeira vez. Só que ele cresceu como filho da filha de Faraó, aos 40 anos. E naquele dia específico, não sei se era uma segunda-feira, que dia que era, filho da filha de Faraó, talvez ele acordou ou tomando seu café no palácio, com todas as regalias. A Bíblia diz: veio-lhe ao coração. Vem um desejo. Não teve um eis que te digo, não teve assim diz o Senhor, Uau. não teve um anjo, não teve relâmpago, não teve arrepio, não teve nada. E nada contra isso. Tá? Sim. Não, mas isso aqui que para mim que é a graça da coisa. Não teve nada físico, nada, nenhuma manifestação sobrenatural. Um alarde. Veio-lhe ao coração um desejo. Ele levantou e foi. E aí nós sabemos o que aconteceu. E um egípcio batendo num escravo hebreu, separou a briga, acabou matando o egípcio. Imagina, ele era forma. Tinha artes marciais, subia a lutar. Ele matou o egípcio, enterrou na areia e ali a vida dele mudou. No outro dia ele teve que se fugir e ali começa o chamado dele. E isso mexe muito comigo. Nessa questão da sensibilidade. Quantas vezes nós perdemos coisas espetaculares de Deus na nossa vida por não ouvirmos a voz silenciosa de Deus? É verdade. Né? Então, para mim, o maior desafio nesse momento, pastor, é amadurecer. Sou um homem maduro, amadurecer, mas sem perder a sensibilidade à voz de Deus. Glória a Talvez Deus. esse seja o desafio de todo mundo, esse é o meu. Né? Deus precisa em 2025 ter um lugar de fala no nosso coração. Aleluia. Eu estava ministrando numa igreja, li aquele texto: nele existimos e nos movemos. Isso é muito forte. Eu ando muito de avião. Você entra no avião e você está parado dentro do avião, mas o avião está se movendo. Uau. Ah, Que analogia muito boa. olha a chaga aí, né? Deus. Olha aí. O negócio já está muito forte aqui, Exato. gente. Você entra no avião, você está parado dentro do avião, mas o avião está te transportando. Nele existimos, nele nos movemos. Uau. Em Deus, em Cristo. É isso que precisa acontecer em 2025. Isso é para nós, os tios aqui, os avós, ou seja o que for, cabelo branco, jovem, adolescente, criança, novo convertido, pessoas mais experientes. Nele nos movemos. Então pega essa imagem. Você entra no avião, você está parado dentro do avião, mas o avião está te levando a um destino. É isso que precisa. Tanque de Betesda, de tempos em tempos descia um anjo. Ninguém viu o anjo, mas via a água se movimentando. E o primeiro doente que entrasse no tanque era curado. E juntou uma multidão de pessoas à espera de um milagre. Jesus chega, ele é uma pessoa normal. Ele chega e pergunta para um doente por ali: quer explicação? E o homem, ao invés de responder, ele diz: olha, não tem ninguém, eu estou sozinho. Quer explicação? Não é que os outros entram. Aí Jesus perdeu a paciência: ó, pega a sua cama, levanta e anda. E ele nem soube que era Jesus. E eu fico imaginando, pastor, quantos de nós estamos à beira do poço esperando algo espetacular, algo assim sobrenatural acontecer, e estamos perdendo a presença do dono do milagre, daquele que tem o poder de fazer tudo. Meu Deus, que coisa forte. Então, esse é o meu desafio, né? E talvez seja o seu. Eu tomo posse. Eu quero amadurecer sem perder a sensibilidade à voz de Deus. Para nós cristãos, pastores, líderes ou cristãos mais experientes, que a nossa expertise, que a nossa vivência de vida, que a nossa experiência de vida não anule o lugar de fala do Senhor no nosso coração. Glória a Deus, meu Deus. Pastor, sinceramente eu me sinto muito tocado, porque é a síntese do que nós precisamos para atravessar esse tempo. Ele está chegando e se tornando cada vez mais desafiador, né? Porque o mundo está se desorganizando para ser estabelecida nova ordem mundial. Então,
essa maturidade, né? De não se perder, não perder o caminho, não perder o rumo, porque as opções são cada vez maiores, mais vastas, né? Os convites e os encantamentos que surgem, e é um desafio mesmo, mas maravilhoso, maravilhoso. Fale mais dessa experiência gloriosa. Como foi o contexto de viver entre os europeus? Porque né, um comentário, eu não sei porque eu nunca convivi com, mas é um comentário de que são assim, pessoas muito frias, pessoas, eu conheço assim, tenho contato com pastores, amigos que estão em Portugal, outros que estão na Espanha, e tenho um contato constante com eles, mas é unânime a questão assim, do afastamento, desse contato, vamos dizer, mais frio do que aquilo que nós conhecemos enquanto brasileiros, né? A gente costuma dizer, até aqui em Sergipe, já ouvi muito isso, que o brasileiro é amigueiro, né? Ele gosta de ter contato e tal, mas o europeu ele é mais distante. Essa realidade cultural afetou você, sua família de alguma maneira, nesse processo, né, de transição, transculturação? Pastor, para muitos cristãos, pastores, eles perguntaram, é difícil ganhar uma pessoa para Jesus na Europa, na Alemanha? Eu tinha a ideia, é um desafio, então, realmente o desafio permanece em todos os lugares. Até um dia que virou uma chave dentro de mim e que as barreiras desapareceram. O europeu ele tem a sua cultura, o seu jeito de ser. E quando eu falo Europa, muda muito. Não pensa, Europa. Não generaliza. A mesma coisa falar, os latinos, mas que latinos? É verdade. A mesma coisa quando você fala os americanos. Que americano? De que lugar? Tenho meus filhos que moram em Orlando, Flórida. Eu estava agora passando fim de ano com eles. Flórida estava 22 graus, Orlando 22 graus, Nova York -7, Boston, Chicago -11, nevando, nevasca. Gente, que isso! E eu andando de bermuda lá em Orlando e lá em cima -11, nevando. Quase um continente. Aí você vai para o Texas, é outra coisa, você vai para Los Angeles, é outra. Então assim, os americanos, mas qual americano? E em cada estado também uma cultura diferente. De que lugar da América? Mesma coisa no Brasil. Os brasileiros. Meu amigo, já está aqui um exemplo. Vou falar aqui, eu não sei como que chama aqui em Sergipe. Em Mato Grosso do Sul é mandioca. Sim. Aí você tem aipim e macaxeira. Sim. 3 coisas que são as mesmas coisas que se não soubesse, você vai estar achando que está falando de 3 coisas diferentes dentro do Brasil. É verdade. Né? Então, a mesma coisa dentro, você está em Portugal, uma coisa, Espanha é outro mundo, você vai para os países do norte, é outro, Itália é outra realidade, são todos europeus. Aí tem o leste. Sim. Então, o que eu diria, professor? O europeu ele é europeu, independente do país que ele está, ele tem a sua cultura, o seu jeito de ser, e nós temos que respeitar isso. Agora, o brasileiro, ele pelo menos tratando ali no norte da Europa, ele é muito querido. Quando você fala que é brasileiro, Brasil, né? Você tem ali um ponto de contato muito bom. Agora, com relação ao evangelho, eu digo o seguinte, você ganha a pessoa primeiro para você, sim, depois ganha para Jesus. Ou seja, primeiro você ganha a confiança dela, depois que ela ganha a sua confiança, ela para ouvir o que você tem para dizer. E as barreiras desapareceram. Que chave que virou dentro de mim? Todo ser humano, independente da cultura, do país, do grau de escolaridade, da formação que ele tem, da condição financeira, tem pelo menos 3 necessidades básicas. Isso é ser humano. Ele quer ser amado, respeitado e admirado. Quando você entende isso e vai para um relacionamento com alguém com essa perspectiva, a pessoa que eu vou lidar com ela quer ser amada, respeitada e admirada, você não tem mais barreiras. Meu Deus. Gente, esse podcast aqui é um transbordar de chaves extraordinárias, dicas assim muito profundas, até para que aqui mesmo, né, na nossa região, dentro do local onde nos encontramos, possamos alcançar pessoas de maneira mais fácil, aspas, mais acessível, vamos colocar dessa maneira, né? Porque fácil nunca é. Eu costumo dizer que cada pessoa é um mundo totalmente diferente. Mas esse princípio aplica-se universalmente. Também, claro, em qualquer lugar do Brasil. Claro. Você vai lidar com alguém, não importa em que nível ela está na sociedade, ou como as pessoas veem. É uma pessoa que quer ser amada, respeitada e admirada.
lide com ela dessa perspectiva, que você vai perceber que as barreiras desaparecem imediatamente. Uau! Como foi partir com a família, né? Com, vamos dizer, no início ainda do casamento, né? Já pelas datas aí, pelas contas, com filhos já pequenos, né? 2 filhos pequenos para uma outra terra. Porque eu vejo que isso é desafiador, afastar-se, né? Do seio da família, aquela coisa mais próxima, aquela rede de contatos e até mesmo de apoio, que é interessante para o início do casamento, essa ruptura. Como isso foi administrado por você, sua esposa e, consequentemente, os filhos que cresceram mais fora do que dentro, né? Eles, como se falou no início, são mais brasileiros. Ainda nós fomos para Portugal, certo. Porém, apesar da língua ser, né, português, eram 2 mundos, gente, estamos falando de 23 anos atrás, é muito tempo. Muito. Né? Que ainda a internet era muito precária, Orkut, sim, eu sabia que é isso mais, MSN e tal. E quando nós chegamos em Portugal, chegamos no aeroporto de Lisboa e ficamos 2 horas de carro para o Alentejo, uma cidade. Eu saí de Campo Grande, uma capital, desci em Lisboa e peguei um carro e fui parar numa cidade de 8 mil habitantes do interior. Caramba! Então assim, é literalmente um choque gigantesco de realidade, né? No inverno. Então assim, é um choque muito grande. Então aí você descobre que nem a língua você tem, nem a língua era parecida. A gente ligava a televisão, ficava assistindo o jornal. O que ele tá falando? O que eles estão falando? Não dava para entender nada. Deus. Né? Então era totalmente assim, é um desaprender para aprender. Aí Desconstruir tudo. Isso. Você percebe que você tem que abrir mão de um monte de coisas, você tem que voltar no tempo em algumas coisas, naquele contexto, né? Sim. E tal, para você se adequar à realidade. Então foi um desafio assim no início, bem grande, a questão da cultura, aprender a lidar com as pessoas e o fato de eles serem muito diretos, né? Impacta mesmo. E gostou? Sim, não, posso. Brasileiro, e aí, tá tudo bem? Não tem meio termo, né? Por exemplo, aqui a gente e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo mal, mas a pessoa tá tudo bem. Aí quando eu chego na Alemanha, né? Wie geht's dir, né? Como é que você está? Nicht gut. Né? Não estou bem. Aí você fica sem saber o que fazer com a informação. Quer dizer, ele preparou para você perguntou, um europeu vai te responder. Você pode fazer isso? Ele não vai dizer, eu vou pensar. Ele diz, não. Aí você fica, bom. E agora o que eu faço, né? Eu me lembro em Portugal, o ancião da igreja, uma vez, logo no início, né? Foi chocante. Aí então você falou, meu irmão Manuel, você pode, né, sei lá, dar a palavra e tal, o culto, ele olhou assim para mim e disse, não, eu não sei o que fazer como não. Aí o senhor está viajando, vai viajar, vai ter férias? Não, eu fiquei assim, e agora? Aí ele falou, não, pastor, mas aí eu tive coragem, mas por que não? Ele falou, que é o pastor da igreja, você não sou eu. Aí ele viu que eu fiquei bem assim, perdido na história, assim, eu assimilando. Aí ele olhou assim, pastor Raoni, né, R, né, como eu chamava, pastor R, não também é resposta. Aqui, meu Deus do céu! Aos 27 anos eu aprendi que não era a resposta, peguei a chave. Então, são essas histórias. Bastante. A primeira reunião que eu tive com os líderes em Portugal, na igreja, uns 40 minutos depois que eu estava conversando, um dos líderes me interrompeu e disse, pastor, dá para você ir direto no assunto, que a gente não está entendendo o que você está querendo dizer. Deu muita volta. Para mim, esse em Portugal foi o desafio, aprender a ser muito direto, que eu ficava com a sensação que parece que eu estou sendo mal criado, mal educado. Gente. Então foi hoje a gente riu, mas foi bem interessante. Cara, que aprendizado. Agora ele é bem direto, bem claro assim. Hoje é um outro mundo, porque o tomado brasileiro ainda tem português em Portugal. Né? Então é outra realidade, é outro contexto, mas foi bem interessante. Praticamente uma transição muito forte no início de tudo, né? Verdade. E os seus filhos adquiriram uma cultura mais de fora do que
brasileira, né? Nós nunca perdemos, dentro de Portugal e na Alemanha, sempre falamos português em casa. Certo. E, por exemplo, no caso da Alemanha, quando ele queria falar alemão, os filhos, pai, pelo amor de Deus, a gente já fala alemão o dia todo para todo lado, aqui é português, então nem corrigir, eles queriam corrigir o nosso alemão, então cresceu dentro dessa, a gente nunca perdeu isso, nunca, apesar de vestir mesmo a camisa, né, Portugal como portugueses, Alemanha como alemães, mas a nossa raiz nunca perdemos. É muito interessante porque ao lhe ouvir, né, estar com você, dificilmente alguém diria que você é recém-chegado ao Brasil de tão pouco tempo de retorno, depois de uma jornada tão longa. Porque você tem, assim, continua mantendo calor, né, a aproximação. Eu que tenho essa experiência de ter lhe conhecido ontem pessoalmente, já posso dizer que hoje lhe vejo como alguém que parece que já nos conhecemos há muito tempo. Você consegue atrair e trazer esse calor para nós, como se a Europa de fato não tivesse mexido, maculado esse lado seu, né, tão humano, tão atraente. E eu agradeço a Deus por isso, por esse privilégio, né, de ver em você essa pessoa e sentir isso. Alemanha, resumo a Alemanha, porque nós vamos chegar agora nesse tempo especial que você está vivendo, porque ontem nós ouvimos seu testemunho e foi extraordinário, né, como as coisas aconteceram. Mas me fale, Portugal, Alemanha foi então o maior período que você passou fora, foi na Alemanha, 16 né? anos. E como foi sair de Portugal, chegar na Alemanha, se estabelecer? Você falou a questão da língua, que foi um dos desafios, mas você também deu aqui um spoiler de que a questão cultural é bem distinta, né? Apesar de Europa, não podemos generalizar aí, porque é um continente, né? Não é um único país. E mesmo se fosse, temos as nuances de um grande país, né? Mas me fale dessa transição, família, ministério, você, pessoa, mente, né? O emocional dentro dessa nova realidade. Isso. O choque cultural para nós foi quando chegamos em Portugal. Foi o maior. Nesse contexto. Para a Alemanha não teve esse choque cultural. Se fôssemos direto do Brasil para a Alemanha, o choque teria sido grande. Sim. Mas já tínhamos a experiência de Portugal, então foi super tranquilo chegar em Portugal, na Alemanha. Claro, a Alemanha é um país com muitas regras para tudo, né? Separar o lixo e tanta coisa, é muita regra. A Alemanha é muito pegada, é muita regra, muita coisa. Então só isso que você tem que se sente meio oprimido ali de cara. Imagine, as pessoas respeitam, né, as regras, as leis. Olha que pode estar nevando, pode estar de noite, claro, há exceções. Mas nevando, a rua está vazia, não está passando o carro e está nevando, frio e chovendo, e o semáforo para pedestre está vermelho, o cara para, fica esperando o semáforo para o pedestre ficar verde para ele passar. Então são muitas regras e se respeita. Se está ali a regra para ser respeitado. Então, só essa questão, mas não foi. No início a adaptação foi desafiador, os primeiros 3 meses. 3 filhos em 3 escolas diferentes, os 3 chegando chateados, chorando, bravo. Por que nós fomos para a Alemanha, que agora a gente não tem amigo, que a gente não entende nada. Então assim, familiarmente foi meio um terrorismo assim. Essa palavra acho que não... Foi bem de uma criança, complicado para nós lidar com tudo isso. Você não fala a língua, você tem que arrumar 3 pessoas para te traduzir nas reuniões e documento em papel. E alemão gosta de papel, né? Impressionantemente, aqui nessa era se usa muito papel para tudo. Então é papel, é reunião, é muita coisa. E aí você descobre a primeira palavra que você aprende na Alemanha é termin, que é calendário, fazer uma agenda. Para tudo é um termínio, para tudo é calendário e tal. Então assim, é muita pressão, né, de cara. Mas Deus levantou pessoas brasileiras ali que nos ajudavam, esposas de alemães, gente que já estava lá, então que nos auxiliou muito bem, fomos muito bem assessorados por pessoas. Mas foi assim, é um começo desafiador, aí você plantando igreja, você conhecer a questão jurídica da coisa, como é que faz, como é que... Simplesmente atendemos um chamado, Deus disse, vai para a Alemanha, cara, coragem, fé. Uau. E a certeza de que Deus estava na frente. Então foi dessa forma, entreguei a igreja,
ninguém entendeu em Portugal, mas como assim? Mas tem uma igreja grande lá, maior, melhor salário, porque não tem igreja, não tem pessoas, não tem salário, não tem nada. Mas como assim? Deus está mandando ir. E sem conhecer a cultura, sem falar, eu não sabia falar sim, não em alemão, nein. E fomos e começamos desse jeito. Que incrível, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender o que está na Bíblia, né? Que Deus também faz isso nos dias de hoje, né? Ele zera tudo para começar em algum lugar porque é um propósito maior. E o desafio de ir para uma outra terra e começar literalmente do zero, né? Começamos de um grupo de brasileiros ali e começamos um pequeno grupo, reunião, sempre fazendo com tradução para o alemão, e começou a vir, sempre teve, né? A gente sempre teve essa consciência, estamos aqui, mas temos que fazer com tradução. Então a igreja começou a criar forma, com todas as dificuldades, limitações, desafios que possa imaginar. Tem muitas histórias aí engraçadas pelo meio do caminho, por causa do idioma. Né? Você fica, se sente igual um analfabeto, que você não fala, você não lê e não escreve. Né? Então, assim, ainda tem a incumbência de transmitir uma mensagem gloriosa para as pessoas. Uma experiência, muita história, muito engraçada até, que às vezes hoje a gente ri, mas na hora você fica com vontade de chorar. Eu já saí, uma vez eu estava indo para Berlim, no aeroporto, 2 horas e meia de viagem, sei lá, uma segunda-feira, menos 10 graus, nevando muito, e eu parei no McDonald's, eu querendo tomar um chocolate quente, e desço do carro, peço um chocolate, aí você vai meia hora ensaiando na mente como vou falar para pedir chocolate quente. Aí, menos 10 graus, nevando, frio, 6 horas da manhã, eu entro no McDonald's na autoestrada, peço meu chocolate quente, saio de lá segurando um sanduíche de chocolate com muita raiva. E pensando... Na neve, vontade de jogar aquilo. Esse atendente é muito burro. Será que quem que vai tomar um sorvete santo 6 horas da manhã, menos 10 graus, levando uma segunda? Foi que você pediu. Aí você fica com tanta raiva, porque eu queria tomar um chocolate. Por quê? Eu pedi um Ice, na verdade chocolate quente, Ice chocolate. E eu sei lá, o cara entendeu falar Ice chocolate, sorvete de chocolate. É frustrante, entendeu? Aí eu falava, rapaz, um dia eu vou aprender a falar essa língua ainda. Né? Então é assim, são muitas histórias, se você juntar os brasileiros, estrangeiros, todo mundo vai ter muita história para contar. Então foi um desafio, mas Deus foi dando graça, e durante 10 anos nós fizemos as celebrações pregando em português, com uma tradução. Com 10 anos fizemos a transição para a realidade que hoje é a igreja, de cultura, de tudo, e tiramos o português, passamos para os fones. Aí foi quando passei uma outra fase, pregar em alemão, que foi bem desafiador, e assim foi os últimos 6 anos que estive. Glória. E aí a igreja também começou a crescer, muitos alemães vindo, claro, e aí a tradução foi para os fones. Né? Graças a Deus. Então, são muitas histórias. Essa temporada de 23 anos, né, do lado de fora do Brasil, como você resumiria isso, talvez numa frase, num pensamento de tudo que Deus ele realizou na sua vida? Eu sei que é um desafio, né? Mas eu vi que você é muito bom em síntese, né? Em trazer aí com profundidade chaves de sabedoria. O que você pode deixar para nós assim de todo esse tempo, né? Que envolve família, vida pessoal, ministerial. Como você resumiria essa sua jornada de 23 anos fora do Brasil? Foi bom enquanto durou. Glória! Cara, muitos desafios, muitos perrengues, muitos momentos difíceis, muitas incertezas em muitos momentos da situação, não da fidelidade de Deus. Mas foi bom enquanto durou, sou uma pessoa muito bem resolvida. Fechou o capítulo, fechou. Minha esposa está agora na Alemanha, está nevando muito lá, e às vezes manda os vídeos da neve, aí posta no Grips ao Harry, deve estar amando isso aqui. Meu Deus do céu. Não estou. Eu falo, meus 16 invernos de Alemanha foi suficiente, por eu posso ficar até o ano sem ver neve, né? E tal. Mas foi bom enquanto durou, e a Europa só me trouxe experiências boas. Nosso filho mais novo, Guilherme, nasceu em Portugal, né? Foi uma bênção que Deus nos deu. Eu pude curtir esse filho, né? Acompanhar, diferente do Brasil, que era muita correria, curti isso.
a experiência de vida, a experiência dos nossos filhos que cresceram, né? Filho de uma terceira cultura, né? É verdade. Muito grande a experiência deles, a vivência deles, e viveram que a maioria das pessoas não viveram, né? Numa igreja, hoje é filho, o Jean sendo pastor, uma geração de jovens pastores, pastoreando com sucesso e com leveza. Sucessão, né? Apesar dos desafios da igreja normal, mas com leveza, a igreja grande. Esse domingo o pessoal da igreja mandou, o pessoal está em pé, não tem cadeira o suficiente. Glória a A Deus. gente olhando isso assim, uau. Alegria, né? Então é uma sensação de dever cumprido, de sucesso naquilo que fizemos, que o Senhor nos propôs para fazer. Eu começo, meio, começamos bem, terminamos melhor. Glória a Deus. Então é muito, muito gostoso, né? O filho, a netinha que está lá, à distância, a nacionalidade europeia, né? Que todos nós temos, tem a portuguesa e a alemã, a família toda tem a alemã. Então foram muitas coisas boas. Eu diria, foi gratidão a Deus, gratidão por tudo que vivemos, e foi uma escola. Maravilha. Para esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? Que bênção, né? Uma preparação, né? Ainda tem 2 que migraram para os Estados Unidos, ainda uma outra realidade, né? Já tem um outro capítulo que eles já estão escrevendo na vida deles. Agora me diga, Rede Inspire, Igreja da Cidade, Brasil, tudo, assim, num curto período de tempo, porque pelo visto Deus preparou mesmo para você um pacote, né? E Ele deu, jogou aí nas suas mãos, e hoje você já está com maestria, com esse pouco tempo aí, né? Conseguindo digerir e desenvolver isso de uma maneira excelente, né? E eu posso dizer, porque eu pouco lhe conheci, ouvindo você falar, você domina como se já estivesse vivendo isso há muito tempo. Então a intensidade que você traduz naquilo que você faz é muito grande. E isso nos contagia de fato. Então realmente você é uma pessoa de conexões, que você consegue fazer com que aquele que está te ouvindo, né, já comece a ter os olhos brilhando por aquilo que você diz. Me conte essa história da transição, conte para nós que estamos aqui, né, para várias pessoas que vão acessar esse podcast. Conta para nós essa transição. É uma história muito interessante. Nosso podcast vai ficar longo, hein? Aqui o importante é contagiar o povo, porque nosso público, por incrível que pareça, o último agora, muito ranqueado, deu mais de 2 horas e a galera ficou conosco ali até o fim. Então, isso não vai ser diferente. Libera aí que Deus está transbordando. Eu quero dizer para você que está conosco aqui, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, é com as orações silenciosas e curtas, que Deus ouve. Eita! Setembro de 2021, em torno do meio do mês, dia 14 ou 15 de setembro, não me recordo, pandemia, estava na minha casa, no apartamento, sentado na sacada, fim de tarde, caminhando para o fim de verão ali na Alemanha, pensando nos 21 anos de Europa, né? Pensando nos encontros e desencontros da vida, que às vezes as pessoas pensam que a vida de pastor é um mar de rosa, né? Somos seres humanos e vivemos em contexto como todas as pessoas. E nesse pensar, eu sempre fui um cara de muita conexão. Eu sempre fui aquele pastor, aquele amigo que manda mensagem para todo mundo. Normalmente fidelizo amigos, né? Mesmo estando fora do Brasil, muitos anos. Tenho amigos de 25, 28, amigos de 30 anos que continuam amigos e que mantêm contato. E todos, quando encontramos, eles dizem: olha, eu era sempre aquele amigo que está mandando uma mensagem. Sou eu. Essa é a minha característica, meu jeito de ser. Então, sempre tive muitos contatos, muita gente. Porém, naquela altura específica, meio de setembro, eu parei, pensei, analisei tudo e cheguei a uma conclusão. Estou mal de amigos, estou mal de mesa, estou mal de network. E fiz uma oração que durou 30 segundos. Eu digo, cuidado com as orações silenciosas de 30 segundos. E minha oração foi assim: eu estou 21 anos, não na Europa, eu estou 21 anos distante do Brasil. No contexto europeu, Alemanha, e eu estou sem amigos. Eu preciso de novos amigos, o senhor deve ter algum amigo para mim. Eu preciso de um novo network, e eu gostaria que o senhor preparasse uma nova mesa, novas mesas para eu me sentar.
quero uma mesa grande, uma mesa poderosa, uma mesa onde eu não sou o cara, uma mesa onde eu chego, quando eu chegar nela, eu vou ser o menor dela. E o senhor deve ter isso, não sei o que o senhor vai fazer, mas novos amigos, novas mesas, novo network. Amém. 4 dias depois, 4 dias depois, eu estava numa chamada de WhatsApp de vídeo com o pastor Carlito Paz. Meu Deus. Um amigo da Itália sempre falava do pastor Carlito. Eu nunca me interessei em saber quem era Carlito Paz, nunca tinha ouvido falar. E ele dizia, eu já falei de você para ele, gostaria que você conhecesse, um cara legal e tal. Tá bom. Por causa do contexto, muitas histórias, muitas situações, experiências que tive, contexto com pastores brasileiros, com igrejas e tal, eu me fechei completamente. Eu uma decisão, não quero mais saber. O Brasil é visitar a família, visitava 2 igrejas de amigos já de longa data, pegava e tchau. Então o Brasil é uma bênção e tal, mas eu não quero contato. Então eu me fechei completamente, né? E quando eu fiz essa oração, novamente o amigo, olha, o pastor Carlito Paz, eu pensei, cara, vou perder o quê? 10 minutos da minha vida. E eu falei, marca essa chamada. Então coincidiu essa minha oração, Senhor, eu estou mal de amigos, preciso de novos amigos, nova mesa, novo network, e com essa agenda que marcou. Para conversar com um desconhecido, que até então, zero conhecimento sobre Carlito Paz. Tanto aí marcou, aí o que eu pensei? Eu falei, cara, já que marcou, foi 4 dias, 3 ou 4 dias depois dessa oração. Aí eu falei, deixa eu ver então quem que é, pelo menos com quem que eu vou falar. Aí abri o computador, dei um Google e escrevi, literalmente, quem é Carlito Paz? Aí apareceu, comecei a ler, aí a minha mente bugou, né? Quando eu comecei a olhar no Instagram, comecei a limpar um pouco ali do que o Google dá. Aí o que me integrou, nem deixou incomodado, não era nem a pessoa de quem eu estava vendo ali, lendo, mas era a minha oração. A resposta tão breve, né? Esse pastor que parece que é um pastor muito conhecido, eu nunca tinha ouvido falar, não dizia nada. Talvez como para a maioria das pessoas aqui, né? Harry Potter, não, Harry Oliveira. Graças a Deus que não. Então, foi isso. E aí nessa chamada, que durou alguns minutos, resumi minha vida ali, 21 anos, ele muito simpático, obrigado por me atender e tal. E gostaria que você conhecesse a Rede Inspire, eu não faço ideia do que é. E aí o pastor Vinícius, que hoje é o diretor da rede na Europa, entrou em contato, a gente ficou 2 horas pelo Zoom, mostrando a plataforma, falando. E eu apaixonei por isso tudo, pelo network. Nos filiamos, a igreja filiou-se, né? Nossa igreja Life and Hope Church, que é uma da nossa igreja, né? Se filiou a Rede Inspire, que estava iniciando na Europa naquela altura. E aí eu comecei a entrar mesmo, ver aquilo como uma resposta de Deus para essa solidão, esse novo capítulo, esse novo mundo, né? De igreja, ministério, liderança. E eu comecei a falar para os pastores amigos da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, e de repente eu começo a perceber que acho que o único que não sabia que era Carlito Paz. E quando eu falava, conhece Carlito Paz, as pessoas não conheciam a Rede Inspire, mas Carlito Paz. Aí então não vou fazer a conexão também. Como assim você vai fazer conexão com Carlito Paz? Eu falei, não, eu vou passar seu número, ele vai te ligar, ninguém acreditava. Aí eu ligar, pastor Carlito Paz, tem aqui um pastor, um amigo e tal, ele está interessado em conhecer a Rede Inspire. Aí às vezes no mesmo dia, na mesma semana, 2 dias depois, eu cara, o Carlito me ligou, você tem acesso, mandou um vídeo, tipo assim, né? E as pessoas confiaram em mim, então quem não conhecia também falava, se o Harry está falando disso, eu não ia divulgar o que não é bom, a credibilidade. Então, o bom nome, né? Vai mais do que as riquezas. Graças a Deus. Então foi aí que eu comecei, né, fazendo parte. Eu falei, cara, isso aqui é algo sério, uma pessoa séria, algo bíblico, algo puro, evangelho puro e simples, abençoa as igrejas, mentoria, material, ferramentas. E, cara, isso aqui é muito bom. É alguém que faz, que tem um know-how nisso, alguém que tem um bom testemunho. E eu comecei, fui com força.
divulgando, e começou muita gente conhecer a rede de Espírito, pastores e igrejas, entrando também para a rede, e foi Legal. essa propaganda boca a boca, né? Ou seja, antes mesmo de você fazer parte do que hoje é a tua Não, realidade, você já estava pastor, conectando os pessoas com a rede. Hoje a rede passou já de 1.700 igrejas espalhadas pelo Brasil. Estamos indo agora para o quarto ano de Europa, segundo ano de Estados Unidos, foi o primeiro ano passado, o primeiro ano de África, então ela está expandindo. Uau! Isso. Então, hoje estamos passando de 1.700 igrejas. Intercontinental. E é interdenominacional, né? A nossa proposta não é uma conversão, não é uma denominação, não queremos trocar placa de igreja de ninguém, nem ter nenhum tipo de influência nas decisões locais. O que a rede é? O pastor Carlito Paz, que é o pastor da Guerra da Cidade, há 27 anos, era PIB de São José dos Campos, ainda é uma igreja batista, naturalmente, só que é a Igreja da Cidade, e ele entendeu há 15 anos atrás que Deus deu algo para eles, que não era só para eles, era para ajudar os líderes, Visionário, de reino, de ajudar. Então, o que a Rede Inspire é? É uma mesa, eu defino ela como uma mesa gigante que conecta pastores e igrejas, e é uma caixa de ferramenta que o pastor, o líder, abre e tem todas as ferramentas que ele precisa. Então, nós trabalhamos com mentorias, ferramentas, apoio ministerial aos pastores e líderes para ajudá-los a cumprir o chamado e a visão que Deus deu para cada pastor na sua igreja local, na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja. Então, nós não queremos controle financeiro, não queremos controle de nada, né? A pessoa contribui mensalmente com uma taxa mínima na proporção do que eles oferecem para ter o acesso ao material e a todo esse network, e o pastor, o líder, que vai decidir o que ele vai usar, como ele vai usar, como ele vai aplicar isso. Tem gente que usa Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola literalmente, ou você pode copiar aquilo, não tem direitos autorais em nada do que está na rede, ou seja, visão de reino. Você pode baixar o material, usar a arte, os vídeos e colocar o logotipo da sua igreja. Se você quiser falar que é da Rede Espírita, está tudo bem. Se não quiser dizer nada, está tudo bem. Porque a visão que temos é uma visão de reino. Nós queremos ajudar as igrejas, os líderes, os pastores, a liderança, a desenvolver o ministério, a crescer, se multiplicar, alcançar, cumprir o chamado de uma forma eficiente. E é isso, para isso que Deus nos chamou. Então, para isso existe a Rede Inspire. Eu costumo dizer, nós dizemos isso, a roda já existe, já foi inventada, então você não precisa inventar a roda, né? E se você está em busca, de repente, de uma estratégia de algo, querendo fazer algo, né? E o pastor está sempre buscando inovar, e muitas vezes ele gasta muito tempo, dinheiro, energia para criar algo do nada. Gente, esse algo que você está querendo criar do nada já existe. Já tem gente fazendo o que você quer fazer com sucesso. Não consuma tempo com isso. Já tem gente que chegou aonde você um dia sonha chegar. E se essas pessoas que estão lá estão te oferecendo, gente, já está aqui ó, o caminho das pedras. Surfa nessa onda. Como nós já chegamos, já sofremos, já editamos, já renovamos e chegamos e estamos oferecendo para você te ajudar, né? Rentabilizar o seu tempo, o seu dinheiro, as suas energias, que é o que a Igreja da Cidade faz, é o que a Rede Espírita faz, o pastor Carlito faz com maestria. Então, assim, aproveite, né? Então, Deus nos conectou com isso, essa conexão, e pronto, nos tornamos bem próximos do pastor Carlito, se tornou um pai espiritual para nós, e as pessoas que vão à Igreja da Cidade, quem está mais próximo, vai ver muita gente chamando o pastor Carlito de pai, paizão, sim, que é a palavra que traduz no que ele é para todos nós, um pai espiritual em todos os aspectos, e eu chamo de forma criada de paizão, e realmente é isso que ele é e representa para nós, e começamos a caminhar muito próximo por causa
conexão com pastores e muita gente vindo e conhecendo, o pastor, aí de repente, para todo lado que o pessoal vai, aí daqui a pouco manda mensagem, onde a gente chega tem alguém que te conhece, daqui. As conexões do reino. Meu Deus, os 30 segundos de oração se transformaram no que você está vivendo. Eu não fazia ideia. Primeiro, que eu não conhecia a cidade, não conhecia Calil, não conhecia essa realidade de São José da igreja. Então eu não tinha esse modelo mental. E foi uma oração muito inocente e sincera. Né? E Deus me conectou em algo assim poderosíssimo. Não existe, pastor, hoje, a nível de Brasil, não vou dizer no mundo, mas a nível de Brasil, América Latina, não existe nada parecido com uma rede espírita. Tem muita gente fazendo muita coisa boa por aí. Sim. Mas não existe no mundo cristão evangélico de liderança algo como rede espírita. Estamos completando 15 anos, a plataforma está em mais de 30 mil materiais, e é coisa boa. E sempre crescendo, se desenvolvendo tecnologicamente. Agora o avanço foi muito grande, né? Então, assim, uma coisa é impressionante. Por que tanto... Hoje estamos para quase 1.800 igrejas. Por que não para de crescer? E os pastores entenderam isso. Que queremos, é uma visão de reino, queremos controle sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Não tem uma carta na manga, né? Que às vezes tem pastores que falam, tá, mas não vai ter que fazer. Gente, você paga a sua mensalidade para ter acesso a tudo isso, que é isória, é uma mensalidade minúscula, é simbólica. Até porque por trás de tudo isso existe uma equipe enorme também, né? Muita gente com visão de reino. A gente quer ajudar as igrejas, os pastores do LIS a cumprir o ministério lá na igreja, aqui em Aracaju, no bairro que você está. É isso que nós queremos. Como nós podemos te ajudar? Quem vai decidir como você vai usar todos os recursos é você, mas o recurso está lá, com excelência, tudo com qualidade, e a gente está aqui. E essa é a razão que eu estou aqui também agora em Sergipe. Eu sou o mentor da rede aqui em Aracaju, Rio Grande do Norte, também nos Estados Unidos, na parte de relacionamento. Então, por isso que estou aqui visitando as igrejas, conectando com um monte de gente. O pessoal diz que tem 3 palavras que me definem hoje dentro da rede espírita na igreja da cidade. Eu viajo muito tempo, todo o pessoal fala, a gente não consegue acompanhar essas histórias onde você está, você dorme num lugar, acorda em outro. Então, mas no meu aniversário de 50 anos, o presidente estava lá com vários pastores da equipe, e ele fez algo interessante, ele pediu ali, defina o réu em uma palavra. Então, quase 25 pessoas, pastores e líderes, e 3 palavras se destacou: mesa, café e pastor. São 3 coisas. Que lindo! Mesa, café e pastor. Então, o pessoal fala, quando eu chego você. vai sair uma, tomei café com um, tivemos um tempo de mesa com esse, cantei pastor. Então, assim, me alegra, estou no meu meio, né? Então eu não fazia ideia que Deus faria isso. Deus me colocou num contexto de liderança, né? Quando essa transição, como que foi deixar de pastorear para ser pastor hoje só na Rede Inspire, a minha função hoje é um pastor que cuida de pastores. Não tenho a responsabilidade mais de uma igreja local. Alemanha, Portugal, era pastor de igreja local ali. Mas é uma mega responsabilidade. Agora de pastor. Mas como surgiu isso? Em abril de 2023, abril de 2024, fizemos o ano sabático. E o sentimento que nós começamos o ano sabático era: acho que nós não queremos mais pastorear, eu e minha esposa. O coração estava fechado. O que estava no nosso coração, e falamos isso para o pastor Calil na altura, o que nós podemos fazer pelos pastores e pela família pastoral. Que isso. Eu não fazia ideia. A gente tinha um desejo, cara, a gente que gostaria de ajudar pastores, família pastoral, esposas, filhos. Mas como que a gente vai fazer isso? Deus foi liberando porções do que já estava sendo moldado, né? Quando surgiu, vamos voltar falando de paisão, pastor, São José vai ser a nossa cidade, a igreja da cidade vai ser a nossa igreja, vai ser nosso pastor, ele festejou, olha, você é o cara das conexões, vai ficar na rede Inspire, a gente precisa de você lá. Uau! E aí realmente, seu espaço já estava reservado. Muito natural, sobrenatural se movendo. Glória a Deus. Colocou ali, lá do pastor Calil, é uma equipe assim, tremenda. Incrível. Quem não conhece fica convidado a conhecer a igreja da cidade. Sim. Na Dutra ali, saindo de São José, indo para o Muito Rio. simples de Temos ali encontrar.
Memorial das Cruzes agora, tem as 3 Lindo, cruzes que foi colocado agora no fim do ano ali, a noite está iluminada, não tem como não passar na Dutra em São José e não olhar para a colina, e vale a pena conhecer ali, todos serão bem-vindos. A Igreja da Cidade tem sido um lugar que tem inspirado o Brasil e o mundo. Sim. E 2 coisas, ou pelo menos 2 coisas definem a Igreja da Cidade. Simplicidade e excelência. Tudo que é feito ali é com excelência. Verdade. E é tudo muito extremamente simples. Tive o privilégio de estar lá e eu vou dizer, não, o celular ficou assim, tomado de tantas fotos, porque literalmente, né, inspira. Eu acho não, eu tenho certeza que o nome, né, da rede não poderia ser outro senão Inspire, porque tudo que hoje gira em torno, né, das ações, ministérios, pessoas que estão na Igreja da Cidade nos inspira. Quem pisa lá literalmente é inspirado a ir para um outro nível de excelência. O pastor pode concordar comigo, é impossível alguém que passe pela Igreja da Cidade, visite ali, e não tem a ver com estrutura física. Claro, a estrutura é muito, são 230 mil metros quadrados, é muita coisa, é tudo grande, tudo que se faz é com muita gente, mas não tem a ver com estrutura. Há algo ali, há um excelência literal. Não tem, é o que eu ouço. Sim. E eu lido com o pastor todo dia, toda semana, né? Para ter uma ideia, de junho a dezembro, eu me encontrei, eu tive tempos como esse aqui, tempo de mesa que eu chamo, em torno com 210 pastores em 6 meses. Meu Deus do céu! Você já viu mais pastor que tem 23 anos? Exatamente. Tempo assim, não é só... Sim, sentar e criar literalmente uma conexão. Deu uma média de 35 encontros pastorais em um mês, ou seja, mais de um encontro por dia. Meu Deus! Visitei umas 75 igrejas que eu passei de junho a dezembro. Então, assim, isso foi um período de adaptação, conhecendo. Imagina o que virá pelo caminho. Curioso para 2025. Alguém coloca o GPS nesse homem. Já estou ali, né? Já me adequei a toda. Já sei como é que as coisas funcionam, a dinâmica e tal. Então, 2025 vai ser muito interessante. E a esposa no meio dessa dinâmica tão frenética, tão acelerada para digerir, que agora vocês estão vivendo. Ela sempre está comigo, né? Como um plus que temos. Não temos mais filhos pequenos, temos com a vida resolvida. Eu moro 5 minutos da Igreja da Cidade, e não temos crianças na escola. Temos uma netinha de 1 ano, 2 meses que mora na Alemanha, tem pai e mãe também cuidado. Então a gente tem muita flexibilidade. Então é por isso que estou fazendo o que estou, que é um pastor de relacionamento da rede. Não temos filhos pequenos, temos disponibilidade para viajar. Então, assim, literalmente, nossa casa em São José ela é mais hotel do que casa. Meu Deus, nesses 6 meses, eu acho que a gente, se for computar bem certinho, a gente deve ter passado só uns 3 meses em casa. Até hoje a gente está viajando um mês, chega, dorme uma noite só e segue viagem. Meu Deus, inovador também. Então, assim, as pessoas perguntam, como é que é isso? Você vir para o Brasil, né? Todo mundo quer ir embora do Brasil. Sim. Gente, o Brasil para nós hoje, para mim e para minha esposa, é a mesma coisa os Estados Unidos, Europa ou qualquer outra viagem que a pessoa vai fazer para fora. É a sensação que temos. A gente está conhecendo o Brasil, é um país abençoado. E num ritmo bem acelerado, né? Porque você está hoje aqui no Nordeste. E o Nordeste você está trafegando aqui. Poucos dias atrás estava nos Estados Unidos. Gente! Estou aqui. Semana que vem estou em São José, depois vou para os Estados Unidos de novo. Sul do Brasil é para todo lado. A agenda é intensa. Eu me lembro até que na reunião anterior de mesa aqui, você estava com o pastor Carlito em outro local. Estava na cidade americana, numa mesa. Aí encontrei com o pastor Márcio Madalena Atla em Maceió, e aí fizemos de Maceió até Natal. Meu Deus, depois você veio para cá ainda para dar continuidade com isso. Aí eu subi na segunda-feira, como eu tinha organizado os contatos e a mesa em Americana, então fui com o pastor Carleto para lá, e na terça subi para Maceió, por isso que eu não estive aqui. Eu estava com o coração dividido, né? Mas meu Deus, foi uma experiência, aquela semana de mesas, né?
nós alcançamos, foram 5 dias, 5 cidades, 5 mesas em espírito, encontros pastorais. Foi simultâneo. Foi assim, algo incrível, nós tivemos 930 inscritos nesses 5 dias. Que isso, gente! Nessa trajetória, foi assim algo... Uau! É um crescimento numa proporção, rede, praticamente, ao longo desses 15 anos, talvez um arranque que nunca se contabilizou, né? A Rede Inspira, ela nunca cresceu tanto esse último ano como cresceu agora. E outro, os pastores vão falando uns para os outros, né? É verdade. De novembro para cá, nós tivemos aqui, a mesa Inspira em Aracaju. Para cá, tem várias igrejas aqui da cidade que fazem parte da rede, estão assim, super empolgados, já vão na cidade Conference em junho, que é a conferência para líderes, que esse ano vai ser a maior. O ano passado tinha sido a maior, 5 mil inscritos. Esse ano estamos, acho que a expectativa é 6.500, 6.700 líderes, que já está no final das inscrições. Então, o pessoal está assim, as igrejas se mobilizando, o pessoal está indo mesmo, porque percebeu essa visão de reino. Na verdade, estar junto, né? Não deixar de andar sozinho. Pastor, e aqui é muito voltado para líderes, né? Pastores líderes que vão nos ouvir. As igrejas, as denominações são uma bênção, com todas as suas dificuldades, os desafios, mas uma verdade tem que ser dita: as igrejas e denominações institucionalizaram a mesa. Verdade. Isso aqui, mesa, nós precisamos de mesa, nós precisamos de... Por que a mesa? Por que da mesa? Grandes verdades, Jesus não disse num púlpito, Jesus disse sentado à mesa, comendo com pessoas, em momentos da normalidade da vida das pessoas. Sem formalidade, né? Grandes verdades são ditas na mesa. A mesa nivela todo mundo. A mesa senta o rei e senta o aleijado. Está o rei Davi sentado à mesa, os servos, os nobres, e está lá o servo, né, que era um nobre que estava escondido, mas que era aleijado das pernas, e também sentado na mesma mesa real. E a mesa, então nós precisamos de mesa. Nós, pastores líderes, precisamos da mesa. Verdade. Né? Desse ambiente seguro onde eu possa abrir o coração. E, infelizmente, denominações, seja ela qual for, institucionalizar a mesa. Verdade. Se trata de negócios, se tratamos de projetos, como vamos fazer, só que pastor não é projeto, pastor é gente, pastor tem necessidade, nós precisamos abrir o coração. E eu defino uma mesa saudável, é aquela mesa que você pode arrancar o coração do peito, jogar na mesa, que todo mundo está olhando e dizer: está sangrando, preciso de ajuda, ore por mim, não estou dando conta, estou com problema no casamento, estou sofrendo tentações, eu não estou sabendo lidar com isso, eu estou sendo tentado nisso, eu estou com essa dificuldade, estou passando por esse momento difícil, minha igreja, eu estou desmotivado. E eu ter um lugar seguro, onde como um líder eu posso colocar meu coração azedo, meu coração peludo, meu coração sangrando na mesa e dizer: pastor, eu preciso que você ore por mim. Essa é a mesa. É verdade. A gente precisa. É verdade. E a Rede Inspire, eu posso dizer sem medo de errar, é uma mesa, é esse lugar seguro. Né? Talvez o fato de não estarmos no mesmo ministério das pessoas, ou convenção, ou denominação, acho que isso traz mais tranquilidade, né? As pessoas se abrem assim e começam a dizer coisas que elas dizem: pastor, líderes, né? Eu não tenho como dizer isso entre os meus pares. Sim. Mas aqui eu me sinto à vontade. E eu não vou julgar a pessoa, estou aqui para ajudar, vamos orar, auxiliar, orientar. Então isso é a Rede Inspire. Que maravilha. Que maravilha. Eu sou grato a Deus porque eu tenho consciência disso. Quem eu sou e onde estou e o que estou fazendo é realmente a graça de Deus, e é um privilégio, eu diria, de poucos. E alguém que, eu brinco quando falo com minha esposa, né? Quem sou eu, quem somos nós na fila do pão? Eu estava fora do Brasil 23 anos, não conhecia a igreja da cidade, não conhecia o pastor Carito, e Deus muda assim tudo e traz para perto.
E hoje representar o pastor Carlito, Igreja da Cidade, Rede Inspire, é um privilégio fazer isso que eu estou fazendo, viajando, conhecendo igrejas, contextos, conectando gente, que é o que eu amo fazer, conectar gente. Vamos todo mundo para a mesa, vamos tomar o café. É verdade. Café. Tem café aí esperando, hein? Vamos tomar esse café. Estamos cumprindo aí direitinho. Conectar os pastores e vai se conectando, de repente você percebe que as diferenças vão sumindo, um troca o contato com o outro, daqui a pouco visita a igreja do outro, daqui a pouco está convidado para ministrar e começa a surgir algo lindo, algo maravilhoso. E eu falo, cara, é isso, eu sou essa ponte, meu Deus, eu sou a ponte mais curta para conectar a gente. Então eu diria, né? Foi por isso que eu vim. Deus preparou o ano sabático literalmente para lhe dar uma pausa, fechar um ciclo e abrir um ciclo novo numa dinâmica muito intensa, né? Eu diria que deixaria, a gente concluindo aqui, né? Sim. Para você que está me ouvindo, você que vai assistir isso aqui, seja cristão, não cristão, isso aqui serve para todo mundo. Sim. Muitas lições de vida para líderes, pastores que vão ouvir isso aqui. Pegue esse link do podcast, mande no grupo lá da família, mande para você que é pastor, mande no grupo de pastor, passe para os amigos, que isso aqui é vivência. Então, resumindo aqui, uma vida. Com certeza, né? Uma grande história. Em poucos longos minutos aqui. Entendeu? Mas eu diria, não tenha medo do novo. Não tenha medo de pedir ajuda. Sabe a palavra. Não tenha medo do novo, não tenha medo de pedir ajuda. E não duvide da promessa de Deus. Deus, ele é fiel, ele cumpre, tudo tem o seu time, o seu tempo. Precisamos de sabedoria para entender que tempo estamos vivendo, há um tempo determinado. Que tempo é esse que eu estou vivendo? Para não entrar em crise. Verdade. Não, nem ficar com excesso de passado, que pode causar depressão, nem com excesso de futuro, que causa ansiedade. Ei, qual é o tempo, qual é o time de Deus para a minha vida? Então, para nós temos, por que estamos super de boa, super em paz, super tranquilo no Brasil? Cara, o Brasil é um país abençoado, né? Mas entendemos, Deus nos preparou para esse tempo, e esse tempo nosso agora é tempo de conectar gente, conectar pastores, entendeu? A esposa vai realizar um sonho dela, que agora em fevereiro começa a faculdade, fazer a faculdade de psicologia. Uau, que lindo! Vai começar. Deus abençoe. E a gente sempre viaja junto, agora ela está lá para a Alemanha, fomos nos Estados Unidos, ela está na Alemanha com a netinha, e foi a filha até o início de fevereiro. Estou aqui, assim, a vida não para. Graças a Deus. E ele segue crendo que será um ano tremendo, um ano de colher, de desfrutar, de plantar, de viver milagres, de experimentar o sobrenatural de Deus. E voltando aqui ao princípio da nossa conversa, o desafio, amadurecer sem perder a sensibilidade. Glória a Deus. O meu coração, o seu coração, o nosso coração, Deus precisa ter um lugar de fala. Porque senão está tudo errado, senão a gente está perdido. Se Deus não tiver um lugar de fala, alguma coisa errada não está certa. Filtrar as vozes, né? Porque hoje são muitas vozes de todos. Mas a voz de Deus é inconfundível. Tem que ser. E ela é inconfundível, ela traz paz. Né? A paz de Deus seja o hábito, o juízo do coração, aquele que mantém a ordem da coisa. Então, Deus ele precisa ter lugar de fala. E esse texto da palavra de Deus, nele nos movemos. Gente precisa se mover em 2025 nele. Glória a Deus. Por ele. Tudo é para ele, tudo é por ele. Uau. Sem ele, nada acontece. É isso. Então, se eu pudesse resumir tudo aqui, é isso. Tá, amadureça sem perder a sensibilidade à voz do Eterno. Meu Deus, meu Deus. Gente, eu tenho uma frase que eu tenho dito de forma muito repetida ultimamente, que é o seguinte: sozinho sempre é mais difícil, né? Então, tudo isso que você está dizendo só nos remete a entender que uma das frases mais faladas, nós, da igreja da Rede Inspire, acho que é uma das mais repetidas, é uma grande frase, que é um insight do pastor Carlito, que diz o seguinte: ninguém faz nada grande sozinho, e se faz sozinho é porque não é grande. Então essa é uma verdade. Ontem achei uma premissa assim bem profunda. E nos meus status do WhatsApp, o pastor Haroldo até ainda leu ontem e repetiu. Está lá. Se os teus sonhos não te assustam, eles são pequenos demais. Gente, dá para fechar com essa. Com certeza. Essa é de um dos livros que li.
Persiga o Seu Leão, e do Paizão, Pastor Carlito Paz. Então fica essa para você, pega a chave. Muito Ninguém faz nada grande sozinho, e se faz é porque não é grande. Essa é a primeira. E a segunda, e vou terminar aqui, senão Vamos embora. O dia é uma criança. E a outra é, se os teus sonhos não te assustam, eles são pequenos demais. Muito bem, para quem está interessado em fazer parte da Rede Inspire, dê o caminho para eles agora para nós fecharmos com essa sua palavra. Você pode entrar no site da Rede Inspire, www.redeinspire.com, tem lá um vídeo institucional, faça parte, ou você pode ir para líderes, né? Isso são pastores de igrejas que fazem parte, que podem acessar a rede. Você pode colocar lá teste grátis por 7 dias, preenche lá a informação e envia. Você vai receber um login, um acesso por 7 dias para você entrar na plataforma, série de mensagens, tem muito treinamento de A a Z que você possa imaginar, como fazer as coisas, treinamento ministerial, de mídia, para jovens, para crianças, tem tudo que você imaginar. Mulheres que são líderes hoje, pastoras, líderes de igreja, o espaço está aberto para elas? Todos, nós temos pastores na igreja da cidade, Muito bem. E gente de Deus. Então, entra no site da Rede Inspire, www.redeinspire.com, e vai estar lá, faça parte ou acesso grátis por 7 dias. Você pode navegar na plataforma, olhar, e é muito interessante. Além desses 30 mil materiais, série de mensagens, muitos treinamentos, treinamento de ministério, treinamento de capacitação. O suporte é muito amplo. É muito amplo. Todas as semanas nós temos mentorias, webinar, e depois ela acontece online para o pessoal da rede, depois sobe para a plataforma, fica lá guardado. Então assim, vai ser uma ferramenta tremenda que vai abençoar, capacitar o pessoal, entendeu? As igrejas que tem muitos jovens, nós temos o IC College, que é uma escola de treinamento ministerial, 1 ano. Você manda o seu jovem para lá e devolve ele na versão 2.0 para a sua igreja de volta para servir. São mais 500 horas de aulas presencial, tem treinamentos. Todos os jovens vão durante um ano servir na igreja da cidade, os mais variados ministérios. É uma coisa assim tremenda. Temos o IP, Instituto de Ensino, as matérias, as aulas online, que vai abençoar a teologia. Gente, é muita coisa. É um mundo que está ao alcance. E fica o convite, você que for a São Paulo, São José dos Campos está 1 hora de Guarulhos, sem trânsito, né? Muito simples. Na Dutra, vai lá, entre em contato conosco, vai ser uma alegria, um prazer recebê-los. Vão ser bem recebidos, conhecer a estrutura, conhecer a cultura da casa, o coração, nosso coração, que não tem a ver com isso, tem a ver com o coração. Pessoas, apesar dos números serem números assim, muito grandes, mas tem a ver com pessoas, e posso fazer do slogan da Igreja da Cidade uma verdade para a minha vida. Igreja da Cidade é uma família para pertencer. Graças a Deus. É isso. Pastor Raio, fica o nosso agradecimento, né, enquanto comunidade evangélica Vida em Aracaju, por ter aberto na sua agenda esse tempo preciosíssimo para estar aqui na mesa conosco. E você que está conosco, nos acompanhando, saiba que essa agenda de 2025 do nosso Devcast promete. Essa foi apenas uma abertura, né, para mostrar o que vem por aí. Deus abençoe vocês, obrigado. Um grande abraço e olha, não deixe de pegar tudo que você ouviu e recebeu hoje aqui e transformar, né, em atitude para que sua vida já seja diferente a partir de agora. Um grande abraço, Deus abençoe você.